Olá, meus amigos, bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero falar para você sobre o texto de Gênesis capítulo 14, versículo 18, 19 e 20, que fala sobre a visita de Abraão a Melquisedeque, o sacerdote rei de Jerusalém. Diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Salém aqui mencionado é um exemplo de Jesus, porque em toda a história os pesquisadores, Lucas, bom dia, Deus abençoe, em toda a história os pesquisadores e todos os teólogos, eles têm uma conclusão: Melquisedeque não tem uma linhagem, não sabe de onde ele veio e para onde foi, ele só aparece aqui. E aqui diz Melquisedeque, rei de Salém, porque Salém era o nome antigo de Jerusalém, da cidade atual Jerusalém. Então, nos dias de Abraão, há 4.000 anos, esta cidade, ela tinha um rei que chamava-se Melquisedeque. E a Bíblia diz que ele era sacerdote. Quando Abraão termina de vencer uma batalha terrível, sangrenta, mas que ele saiu vencedor e vitorioso, ele então vai até Melquisedeque. E ele recebe, e Melquisedeque vem ao encontro dele e traz para ele dois elementos: o pão e o vinho. É muito comum hoje nós falarmos do pão e do vinho, porque o pão e o vinho são dois exemplos. Pão e o vinho são exemplos, a tipificação da ceia do Senhor. Pão e vinho, meu Deus, esqueci de colocar meu microfone. Pão e vinho é a tipificação, agora sim, da ceia do Senhor. Dilma Paz, bom dia, Nelly Silveira, bom dia a todos, Valdo Viana lá de Boston, Deus abençoe. Então, só que tem algo muito forte aqui nesses elementos do pão e do vinho, porque Melquisedeque, que segundo a teologia, os estudos aprofundados, dizem que Melquisedeque é uma figura de Cristo. É o Cristo no passado, assim como é ele que estava dentro da fornalha de fogo. É Jesus que estava lá com os 3 jovens hebreus dentro da fornalha de fogo. Então, Melquisedeque não tem uma história dele, uma linhagem, de onde veio, para onde vai. Ele era uma figura de Cristo e oferece pão e vinho, que lá no Novo Testamento vai se entender o porquê. Porque lá na última ceia Jesus pega o pão e diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o cálice da nova aliança. Até aí tudo bem. Agora, tem outros 2 fatores também que eu quero comentar com você aqui. Primeiro, o pão representa o alimento. Então, quando Abraão, depois de uma batalha, sai esgotado, exausto, guerras, lutas, mortes, problemas, batalhas terríveis, e ele se encontra com o sacerdote do Deus Altíssimo, a primeira coisa que ele recebe, o alimento. O pão representa a fortificação.
o alimento, quando você recebe uma palavra que te alimenta, você está preparado para enfrentar todas as outras batalhas que virão. Então ele recebe alimento. A segunda coisa, o cálice ou o vinho que ele recebe tem duas representações. A primeira, inquestionável, o vinho representa o sangue, e nós ligamos isso ao sangue de Jesus. O vinho aqui é a tipificação, já falando do que aconteceria na cruz. Mas também o vinho representa duas outras figuras. Primeiro, sangue. Sangue representa sacrifício. E o vinho, na cultura dos judeus, ele representa alegria. Quando Jesus visitou, estava no casamento, acabou o vinho, o casamento ia acabar, porque o vinho representa alegria. Jesus multiplica, ele transforma água em vinho, ou seja, ele traz de volta alegria para aquele relacionamento, alegria para aquela festa. Então ele salva aquele casamento, salva aquela festa. Posto isso, Abraão recebe pão e vinho. Abraão recebe pão, o alimento sólido, forte, para que ele pudesse ser restabelecido das suas batalhas. Segundo, o vinho representa sacrifício e alegria. O vinho representa sangue. Sangue, quando tem derramamento de sangue, é porque aconteceu o sacrifício. Sacrifício é o símbolo que produz vitória. Então, Abraão recebe pão e vinho, fortalecimento e o símbolo do sacrifício e da alegria. Quando você entende o que é o poder do sacrifício, você também vai beber a taça da alegria. Porque o próprio apóstolo Paulo disse assim: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Por que é isso? Porque sacrifício é você vencer a você mesmo todos os dias. É você enfrentar aquilo que você, às vezes você tem vontade de fazer, mas não faz, para não desagradar a Deus. O que está escrito, o que o salmista Davi falou? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, Davi, ele tinha que lutar contra ele mesmo, todos os dias. Ainda assim, muitas coisas aconteciam. Então, o que é escondi a tua palavra no meu coração? Ele está dizendo assim: eu tenho um compromisso de proteger essa palavra que eu recebi e não deixar que ninguém arranque isso do meu coração. Quando a serpente, lá no jardim do Éden, vai conversar com a Eva, a primeira coisa que a serpente fez foi arrancar do coração de Eva a certeza de que ela precisava obedecer a palavra de Deus. Eva disse assim: eu não posso fazer isso, porque no dia que eu fizer isso eu vou morrer. Quem falou isso? Foi Deus. A serpente diz assim: olha, não é bem assim. Deus não quer que você faça isso, porque daí você vai ser que nem ele. Vocês serão igual a ele, vocês vão conhecer tudo, o bem e o mal. Enfim, o espírito do maligno, a ideia dele sempre é lançar uma palavra de dizer assim: olha, pouco não faz mal, para que o que foi semeado no coração seja arrancado. E a partir daí, a pessoa perde. O que está escrito lá em Apocalipse? Guarda bem o que tem, para que ninguém
tome a tua coroa, guarde isso que você recebeu para que ninguém arranque isso de você. Então, Davi, ele firma um compromisso de proteger a palavra de Deus que ele tinha recebido. E quando Abraão recebe pão e vinho, ele recebe de Melquisedeque fortalecimento, alimento sólido, mas ele recebe o símbolo de sacrifício e alegria. Sacrifício, uma vida sacrificial, vai gerar uma vida de alegria. Isso é muito forte. O sangue derramado, o suor derramado, a luta, a batalha, o preço que você paga para andar junto a Jesus e junto a Deus, vai produzir na tua vida alegria e a proteção do sangue do Cordeiro. Quando o povo de Israel fez o sacrifício, os hebreus, e colocaram na porta de suas casas, na verga das casas, o sangue aspergido, eles pegaram uns maços de folhas e passaram aquele sangue em todas os umbrais e as portas das casas. No momento que a morte foi autorizada a entrar na nação do Egito, ela era impedida de entrar nas casas em que tinha a marca do sangue do sacrifício, o sangue do Cordeiro. Abraão, então, ele é um homem provado no sacrifício. Quando você olha Abraão, primeira coisa você vê que ele teve que se despedir do pai dele. Porque o que Deus tinha chamado Abraão, se ele continuasse com o pai dele, não aconteceria. Depois Abraão, ele teve que tomar uma outra decisão sacrificial. Ele teve que expulsar o próprio filho de casa, Ismael, junto com Agar. Depois Abraão teve que tomar uma decisão ainda mais difícil. Ele teve que mandar Ló, o seu sobrinho, ir para outra direção. Ló sempre conviveu com Abraão. Depois, Abraão teve que tomar uma decisão ainda pior. Subir o Monte Moriá com seu filho. E lá, ele preparar um altar e ele quase que o filho de Abraão morreu. Por causa daquela decisão de Abraão. Só que Abraão estava andando dentro da vontade de Deus. A partir daí, Deus derrama promessa sobre a vida de Abraão. O sacrifício produz a taça da alegria. Todas as pessoas que querem a convivência com a facilidade, elas terão problemas. Quando você olha, o próprio Jesus disse assim: quem quiser me seguir, vai ter que pegar a cruz. Quem quiser me seguir vai ter que pegar a cruz. Eu estava analisando esses dias a história de Jacó quando lutou com o anjo. Jacó lutando com o anjo, o anjo maltratou, machucou, destroncou a perna de Jacó, e Jacó agarrou ao anjo e não soltou. Alô, meu estado do Pará, Raimunda Borges, bom dia, lá de Castanhal do Pará. Deus abençoe o lindo estado do Pará, o nortão do Brasil. Então, por que Abraão não solta o anjo? Mesmo com a perna quebrada, desconjuntada, com a coxa destroncada. Na verdade, o anjo puxou a perna de Abraão e saiu a perna do lugar. Aquele osso que encaixa na bacia saiu do lugar. Você imagina a dor de Abraão, a dor de Jacó? E Jacó agarrado ao anjo, acho que ele fez uma chave de jiu-jitsu assim na cintura, falou: tá cinturado, pode matar que eu não solto. Porque o único que pode mudar o nome de uma pessoa é o anjo dela. É o abençoador dela. O único que pode promover uma pessoa dentro de uma empresa, às vezes o anjo dessa pessoa é o gerente. Às vezes o anjo é o patrão. Ele que pode. Tem dia que ele está bem, tem dia que não está muito bem, tem dia que ele dá bom dia, tem patrão que passa e não dá bom dia para ninguém. Mas quem quer mudar nome de Jacó para Israel, ele precisa passar pelo sacrifício.
Ele precisa agarrar na cintura ali, ele fala, daqui eu não saio, não solto. Eu tenho o sonho de ser promovido, vou fazer meu melhor. E o cara tá lá quebrando a perna dele. Tá lá cutucando, tá lá perseguindo, tá lá machucando, mas ele tem um foco na vida dele, um objetivo. Zé Aparecido, bom dia, Deus abençoe. Vamos orar assim, dona Raimunda Borges. Então Jacó cinturado, ali agarrou na cintura do anjo, o anjo quebrou a perna dele e ele ali. O anjo falou, me solta. Ele disse assim, enquanto você não me abençoar. E a bênção que o anjo deu para ele foi uma promoção, foi uma mudança de nome. Você agora não vai chamar Jacó, você vai chamar Israel. Você agora não vai ser vendedor, você vai ser gerente. O nome, a virada de nome. Só o anjo, só quem está acima, é que pode fazer essa promoção, essa virada de nome. Ele que pode lançar uma bênção e uma palavra. Jacó relembra o menino que mentiu para o pai, que levou a mãe a enganar o pai cego, que passou a perna no irmão, embora a gente vê que aquilo lá foi um negócio muito bem feito. Agora, você vê que ele valorizou agarrar ao anjo e disse assim, não vai ser porque esse anjo quebrou minha perna que eu vou abandonar ele, porque é ele que pode mudar a minha história. Se Jacó ele larga aquele anjo, fala, se você me machucou, não quero saber de você, e ele vai raivoso, sapateando, não acontecia nada. Continuava aquele Jacó, mentiroso, enganador, usurpador, trapaceiro, problemático. E ele então, ele chega em casa pela manhã. A mulher dele olha para ele, está todo arrebentado. Eu imagino o Jacó com o rosto inchado, com o olho fechado, supercílio aberto, mancando, escorando com um pedaço de pau, se arrastando, todo rasgado, em pedaços. Eu imagino que a mulher dele olhou para ele, Raquel olhou e falou assim, ô Jacó, pelo amor de Deus, você foi atropelado, rapaz? O que aconteceu? Ele falou, lutei a noite inteira com o anjo. Pelejei a noite inteira com o anjo. Lutei com ele, agarrei nele, quebrou minha perna, estou aqui, não aguento nem ficar de pé, tenho que ficar escorado. Foi um sacrifício terrível. Só que ela olhava naquele Jacó, o olho dele brilhava. Era um Jacó transformado completamente. Ela estava recebendo ali um novo marido, um homem diferenciado. Falou assim, olha, eu estou todo arrebentado com a perna quebrada, mas eu estou transformado. O que aconteceu? Fui promovido. O anjo disse que agora eu não me chamo mais Jacó, mas o meu nome agora, avisa todo mundo aí que é para me chamar de Israel. A partir de agora, avise os empregados. O nome que Deus me deu agora não é mais o nome de Jacó. O nome agora é Israel. Quando saiu da terra de Canaã, ele sai como Jacó. Quando saiu da casa do pai, ele sai como Jacó. Mas depois da batalha com o anjo, ele volta como Israel. A palavra Israel, ela indica liderança de uma nação. Ela é nome de chefe de estado. Ela é nome do líder de uma multidão. Sai o Jacó, sozinho, que não tinha onde dormir e repousar a sua cabeça. Colocou uma pedra no meio do deserto de Berseba. Mas o fato dele não ter largado o anjo, ele mesmo com a perna quebrada e destroncada, ele tem a mudança. E agora as pessoas anunciam, o líder de um povo está chegando. Qual o nome dele? Israel. Olha, Israel, líder de uma nação, herdeiro de promessas, um homem que construiu grandes coisas. Aí alguém olha e fala assim, ué, mas parece que eu conheço. Eu vi ele pequenininho. O nome dele não é Israel não, o nome dele é Jacó.
Falou, não, Jacó quando ele estava sozinho. Agora ele tem uma multidão. Quem que deu esse nome? Ele lutou com Deus. Ele lutou com um anjo de Deus. Ele pelejou com Deus. Que peleja foi essa? Foi aquela peleja, anjo, me promove. Muda meu nome. Muda minha história. Não mudo. Você, Jacó, você está mentindo. Você está trapaceando. Você enganou teu pai, você enganou teu irmão, você levou tua mãe mentir, você passou rasteira no teu sogro. Você é terrível. Mas muda meu nome. Eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar minha história. Eu creio que eu sou capaz de seguir aquilo que Abraão, nosso pai, falou. Muda. O anjo falou, não mudo. E pelejou. E aquela luta. E Jacó começa a agarrar no anjo. E a noite passa. E o dia amanhece. E o anjo diz, eu tenho que subir. E Jacó está agarrado nele. E o anjo fala, me solta. Ele fala, não solta. O anjo fala assim, então vou tirar tua força. Pá na perna, a perna sai fora. Ele grita, ai! E ele agarra na cintura do anjo. O que eu tenho que fazer? Muda meu nome. Eu quero ser abençoado. Eu não quero ser isso que a vida toda estão dizendo que eu sou. Eu não quero ser esse nome que colocaram em mim. Eu quero mudar. E o anjo fala, depois que vê ele com a perna destroncada, machucado, sangrando, tudo arrebentado, mas agarrado, diz assim, você foi valente. Você não saiu batendo porta quando eu quebrei a tua perna. Você não saiu rangendo os dentes, você não saiu revoltado. Você está aqui. Então, você não vai mais chamar Jacó. Teu nome agora é Israel. Israel significa príncipe de Deus. Você imagina, quando ele sai Jacó, a fama fica naquela região, que Esaú esparramou para todo mundo, dizendo assim, o meu irmão é um trapaceiro, o meu irmão me enganou. Enquanto eu estava caçando no campo, trabalhando, ele em casa reuniu com minha mãe para enganar o meu pai, que estava cego em cima de uma cama, para tomar das minhas mãos a bênção que era minha. Ele não vale nada. Ele é um enganador. Ele não tem, é um homem sem condições. E anos depois anunciam, o príncipe de Deus está chegando. O príncipe de Deus está chegando. E Esaú ficou com todos os bens materiais. Então ele era um homem próspero também. Um homem rico. Um homem próspero, um homem rico. Quando se descobre que Jacó está indo, ele vem com 400 homens armados. Falou assim, eu vou acertar as contas com Jacó. E Jacó, ele sentiu muito medo. E nessa hora ele falou assim, eu preciso acertar as contas com o meu passado, com o passado da minha vida. Eu preciso mudar isso que eu sou. Porque tem pessoas que estão no mundo, se convertem, vão para a igreja, mas elas continuam terríveis. Elas continuam mentindo, continuam enganando, continuam fazendo mal para os outros. E a vontade de Deus é uma mudança profunda, que pega de dentro para fora. É uma mudança de caráter, uma mudança 100%. É uma conversão. O que é conversão? A pessoa está indo para o leste, ela vira as costas e vai para o oeste. Ela está indo para o norte, então ela vira as costas para o norte e vai para o sul. Isso é uma conversão. É odiar o caminho que um dia ela andou, que era errado. Até porque Jesus disse que aquele que conhece a palavra, recebe e depois abandona, é como o cão que vomita e volta a comer o vômito. Então, Jacó, ele tinha muitas bênçãos de Deus sobre ele,
Mas ele agora precisava se ajustar. E nesse momento, ele começa a lutar com o anjo, e essa batalha que aconteceu lá em Manaim, foi uma batalha terrível para ele. Ele foi muito machucado lá. Ele foi muito machucado. O confronto de Jacó com Deus foi um confronto que, ao amanhecer o dia, esse homem não aguentava parar em pé. Mas o rosto transformado. A vida transformada completamente. Todo sacrifício, sangue derramado do sacrifício, ele gera uma taça de alegria. Então, no dia de hoje, falando sobre isso, falando sobre Abraão com Melquisedeque, o pão, o cálice, pão, símbolo do alimento sólido. Quando você encontra-se com homens de Deus, você recebe alimento sólido, pão. Você recebe a palavra, você recebe Jesus. Quando você recebe o cálice ele indica assim, olha, você precisa se acostumar a uma vida de sacrifício. Quem foge do sacrifício não encontrará facilidade nunca. Mas quando você enfrenta o sacrifício, você vai tomar a taça da felicidade. A taça da alegria vai acontecer na tua vida. Abraão, ele recebe o pão, mas também recebe o cálice. Você se lembra que um dia, 2 discípulos, junto com a mãe deles, procuraram Jesus e pediram para que eles fossem assentados no trono? Muito bem. Você se lembra qual foi a resposta que Jesus deu a eles? A resposta foi essa: se vocês estiverem dispostos, será que vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Quem já leu isso aí na Bíblia? Jesus estava dizendo assim: se você quer sentar no trono, você tem que fazer sacrifício. Olha, grave isso. Se você quer ter vitória, você não pode fugir do sacrifício. O pão você pode receber, mas não fuja do cálice. Você pode até receber o pão, mas não fuja do cálice. Não se esconda do sacrifício. Porque o sacrifício é você... Quando o sacrifício, para ter o sacrifício, tem que ter sangue. Para ter sangue tem que ter sacrifício. Alguém tem que morrer. Para derramar sangue, alguém tem que morrer. E sacrifício é você matar a carne e o eu todos os dias. É aquilo que você diz, não, isso eu não faço. Pedir perdão para tal pessoa eu não peço. Eu não vou me rebaixar. Então você não está pronto para sentar na cadeira da honra e da vitória. A tua vida, o tempo todo, vai ser essa vida que você não gosta, mas você tem que engolir seco todo dia, tomando um pouquinho de água para ajudar a descer. Eu quero que Deus me abençoe. Então você tem que estar disposto a entrar no Manaim e a lutar com Deus. Porque daí você não consegue esconder de Deus quem você é. Nem eu consigo, ninguém consegue. Você diante de Deus, ele aponta quem é você. Você quando olha no espelho, você se vê. Por mais que a tua mente tente te enganar, dizer assim, você é uma boa pessoa, você é uma pessoa maravilhosa. Quando você olha no espelho, e a gente aprende que a autoconfiança, você tem que falar, você é o máximo, 100%, isso é. Você é especial sim, Deus fez você. 7 bilhões de pessoas no mundo, a tua digital é única. Agora, tem uma coisa, quando você olha você mesmo no espelho, você consegue contabilizar quantas pessoas você odeia. E você consegue entender que quantas vezes você mentiu. Você fala assim, não odeio ninguém. Eu não odeio ninguém, não quero mal de ninguém, eu não faço mal para ninguém. Ah, mas se fulano morresse, olha como Deus é bom.
Então a gente não consegue esconder da gente aquilo que a gente é. E tem horas que só um encontro com Deus, uma batalha com Deus, uma batalha sacrificial é que vai mudar a nossa vida. E até mudar o nosso nome. Qual é o teu nome? Aquela pessoa é raivosa. Aquela pessoa, Deus me livre daquela pessoa espinhenta. Como tem lá em Gênesis capítulo 15, né? As águas de Mara. Deus me livre, pessoa amarga. Deus muda o teu nome. Aquela pessoa é doce. Aquela pessoa é pacífica. Aquela pessoa é derrotada. Não, aquela pessoa é próspera. Aquela pessoa está dando certo. Aquela pessoa, nossa, eu nunca vi alguém tão desanimado. Às vezes o nome que você tem é desanimado. Aí Deus muda o teu nome. Nossa, como aquela pessoa é animada. Meu Deus, com chuva, com sol, com frio, com calor. Ela está sempre para cima e animando as pessoas. Qual nome você quer que Deus dê para você? Você precisa participar do pão e do vinho. Você tem que receber o alimento. Mas você tem que também participar do sacrifício. Que é matar a você mesmo todos os dias. Matar a tua própria vontade. Nós oramos a Deus por tudo. Nós oramos pela nossa vida pessoal. Nós oramos pela nossa igreja. Nós oramos pela nação. Nós oramos por tudo. Mas em toda a oração do cristão, a oração pode ser bonita como for. Mas tem uma parte da oração que é difícil. É aquela parte que diz assim: Senhor, seja feita a vossa vontade. Ô, meu pai, isso é difícil, hein? Kaline de Jesus, bom dia. Tive lá ontem. Produtos maravilhosos. MK Clean. Produtos de limpeza. Eu quero convidar todos vocês do meu Facebook. Passa lá na loja da Kaline. Vocês vão gostar muito. Jéssica Alves, bom dia. Deus abençoe. Então, Deus está nos chamando para ser... Você precisa ser alimentado. Esse 2023. Mas você precisa entender que sacrifício não é para te matar. Sacrifício é para gerar vida em você. Sacrifício não é para te matar. Sacrifício é para gerar vida em você. Sacrifício é para matar esse eu que está matando você. Esse eu que diz assim, não, eu é do jeito que eu quero, é do jeito que eu penso, eu sou assim. E o Espírito Santo, ele vem na nossa vida, ele arranca esse eu, ele coloca de lado. E Jesus começa a estar no centro, na poltrona central do comando do nosso coração. Que coisa maravilhosa. Jacó, ele chega em casa pela manhã, todo arrebentado, mas o rosto brilhava. Eu imagino Jacó dando risada. E a mulher falando, o que foi, homem? Você está doido? Você está todo rasgado, está com a perna torcida, está ensanguentado e não para de rir. Você andou bebendo? E ele dava risada, ele falava, você não está entendendo nada, mulher. Meu nome foi mudado. A minha história agora está mudando. Eu fui promovido a príncipe. Então, mas quem promoveu? O anjo me promoveu. O mesmo que quebrou tua perna? Só quem promove é anjo. O anjo da tua vida, a autoridade que está sobre a tua vida, é que pode promover você. É que pode abençoar você. Olha, Jacó, então, teu nome agora é Israel. Chegue lá, avise todo mundo para não chamarem mais você de Jacó. É para chamar você de Israel, e quando se referirem a teus filhos, não é para falar os filhos de Jacó, é para dizer os filhos de Israel. Você imagina? Depois forma-se a nação de Israel. Não podia ser a nação de Abraão, que foi o homem mais de fé que teve, o avô de Jacó. No entanto, essa batalha mudou
tão significativamente a vida de Jacó, que o nome dele é transformado para Israel, e o nome do país da descendência dele é Israel. E a cidade de Jerusalém torna-se a capital, que lá no passado tinha um rei chamado Melquisedeque, que deu pão e vinho para quem? Abraão, o avô de Jacó. Isso é lindo. E isso é forte. Pão e vinho. Leva, é a estrada, é o mapa que indica sacrifício. Não, mas está falando de Jesus. O que é Jesus? O que ele fez na cruz? Sacrifício. Que você desse ano 2023 entenda que você poderá ter momentos muito difíceis para enfrentar. Mas os momentos mais difíceis que você vai enfrentar são momentos contra você mesmo. Que você vai ter que fazer um grande sacrifício de pegar e arrancar esse eu e colocar de lado. E nós vivemos um momento em que o mundo diz: não, você é importante, você é o máximo, você é isso, você é aquilo. É você que é o centro. É você que é tudo. Claro, isso é verdade. Em parte. Porque o tudo na nossa vida é Deus. Porque quando Deus se retira, a gente acaba. Eu quero assim, eu quero. Mas qual é a vontade de Deus para isso? Qual é o projeto? Deus quer que eu seja assim? Deus quer que eu seja assim. Eu não quero nunca mais olhar para a cara de tal pessoa. Tá, mas qual é a vontade de Deus? Mas eu vou ter que fazer esse sacrifício, pegar na mão dessa pessoa. Ah, você vai. Ué, você não quer sentar na cadeira da vitória? Você não quer ser diferente? Você não quer ser vencedor? Você tem que vencer a você mesmo. Vencer o mundo, vencer o pecado, vencer tudo. A Bíblia diz assim, ó: ao vencedor farei com que seu nome seja escrito num lugar especial. Está lá em Apocalipse. Ao vencedor, ao que vencer, receberá a coroa da justiça. Ao que vencer, dará que se assentará no trono junto com o Pai. A Bíblia tem um prêmio aos vencedores. Vencedor é aquele que tem um foco e diz: eu não vou impedir ninguém, eu não vou deixar ninguém me impedir de chegar lá. Nem eu mesmo vou permitir que me impeça de continuar caminhando nessa direção. Amém, queridos? Que esse ano 2023 seja um ano da fé na tua vida. Um ano da força de Deus. Tá bom? Deus o abençoe. Hoje é o terceiro dia dos nossos 12 passos, 12 cultos, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Tá bom? Você é meu convidado. Deus te abençoe de uma forma especial, poderosa, grande. Que Deus seja contigo. Ok? Fique firme, vamos estar aqui, culto de meia hora hoje, 35 minutos. Esses próximos 12 dias serão muito especiais. Tchauzinho, gente!